Seja muito bem-vindo ao Lições de Química. E se você assistiu a aula de contração do octeto, boa, você já tem meio caminho andado. Se você não assistiu a outra aula de contração do octeto, o segunda parte, aliás, essa é a segunda parte, né? A primeira parte sobre as exceções da regra do octeto, assista para que você entenda ainda melhor essa aula aqui da expansão do octeto. Fechou? Vamos lá. Se eu estava falando dos orbitais, eu vou continuar falando dos orbitais aqui também, tá bom? Então, SF6, como que é essa bendita dessa molécula? Ó, eu tenho S com 6 flúors ligados. Ah, professor, a regra do octeto realmente é uma farsa? Ué, vou te mostrar nesse vídeo. Não é que ela seja uma farsa, mas ela falha para muitos compostos. Esse, por exemplo, é um exemplo. Esse, por exemplo, é um exemplo, ficou bom, né? Esse é um exemplo, por exemplo. Bom, tá vendo aqui que o enxofre ele tá fazendo 6 ligações. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, esse enxofre ele tem 12 elétrons. Se ele está com 12 elétrons fazendo 6 ligações, ele está estável? Como que isso é possível? Se a gente fala que o octeto é a regra para que eles fiquem estáveis. Bom, vamos entender o que acontece? Qual que é o número atômico do enxofre? O enxofre está aqui, ó. O número atômico dele é 16. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, quanto que foi até agora? 10, 12 para 16, 4. 3p, 4. Fechou. Fizemos a distribuição para ele. O que a gente deve observar? Deve observar os subníveis de energia. Ó, 1s, 2s, os orbitais, ó, 2s, 2p, 3s, 3p, e a terceira camada vai até qual? Vai até o 3D, né? A terceira camada tem o 3D. Ela alcança o subnível D, beleza? Então é importante, a expansão do octeto se trata desse carinha aqui, você já vai entender. No subnível S, nós temos um orbital. Então, um orbital aqui, um orbital aqui. No P, nós temos 3 orbitais. No S, um orbital. No P, 3 orbitais. E no D, nós temos 5 orbitais. 5 orbitais. Fechou. Vamos fazer a distribuição dentro dos orbitais. São 16 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fechou? Ok. O que acontece aqui agora? O que acontece aqui agora? O que acontece aqui agora? Olha só. Quantas ligações o enxofre está fazendo mesmo? 6. Então ele precisa ter 6 elétrons desemparelhados para fazer as ligações, para compartilhar com os demais átomos. Fechou? Até agora ele está com 2 elétrons desemparelhados. O que acontece? Eu tenho esse eletrinho aqui, ó, do 3p, ele vai pular para cá, ó, nesse primeiro orbital do 3D. Fechou? Então tem esse primeiro salto aí do elétron. Beleza. Então eu perco esse elétron. Ok. Agora eu tenho 4 orbitais livres, 4 elétrons desemparelhados para fazer ligação. Nesses 4 orbitais onde já tem elétrons para eu compartilhar, ainda não cheguei em 6. Tá bom? O que acontece então? Esse elétron do 3s dá um salto para esse orbital aqui. E aí, como que isso aqui vai virar? Vou apagar esse aqui. Ele vem parar aqui. Ok. Quantos orbitais agora eu tenho, professor? Agora nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elétrons desemparelhados para fazer ligações. Olha que bizarro, olha que legal. Esses dois orbitais aqui, ó, vão sair daqui. Vão fazer uma hibridização. E esses daqui também vão sair daqui. Também vão fazer uma hibridização. Vão ficar todos no mesmo nível de energia. Eu tenho 3 orbitais ali no P. Olha lá. E tenho 2 orbitais ali no D. Olha lá.
eu tenho esse novo esquema aqui, ó. Cada um dos orbitais eu tinha um elétron já. Olha lá, pronto. Eu formei um orbital híbrido. Olha lá. E aí eu consigo receber 6 elétrons externos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conseguindo fazer 6 ligações. Nesse orbitalzão aqui, ó. Nesse orbitalzão híbrido que eu fiz para vocês. Eu tenho quantos orbitais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um orbital S. Eu tenho 3 orbitais P. E tenho 2 orbitais D. Qual que é a hibridização do enxofre nesse caso, então? A hibridação do enxofre aqui é sp3d2. Olha lá. A hibridação do enxofre, então, explica a sua expansão do octeto, se estabilizando com 12 elétrons, fazendo 6 ligações. Olha que maravilhoso. Próximo exemplo, PCl5, clássicos, tá? Exemplos clássicos aqui que já caíram em prova para você não ficar por fora. Ó, eu tenho o fósforo como átomo central e 5 átomos de cloro ligados a ele. 5 átomos de cloro ligado a ele. Beleza. Qual que é a distribuição eletrônica do fósforo, professor? Ele está aqui, ó. Fósforo 15. P15. Olha lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 15 elétrons. Vamos fazer aqui, olha lá, os orbitais. Aqui é a nossa crescente de energia, tá? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Eu tenho um orbital no S, um orbital no S, ficou esquisito, mais um orbital no P, não, no P não, ô louco, que isso? No P eu tenho 3 orbitais. 3 orbitais no P, um orbital no S, 3 orbitais no P e 5 orbitais no D. Esse negócio ficou meio torto pra caramba, né? Tenho 5 orbitais no D. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Como que é a distribuição, então, do fósforo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza, professor. Só que nesse caso aqui, olha que interessante. O fósforo está fazendo 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Então eu preciso de 5 elétrons desemparelhados para fazer essas ligações, para compartilhar esses elétrons. Isso. Nesse caso, você só tem 3 elétrons desemparelhados. O que acontece aqui? Esse eletrim, ele dá um salto para o orbital D. Dando esse salto para o orbital D, olha o que acontece. Fica o orbital S desemparelhado e um orbital D desemparelhado. Olha que maravilha. Todo esse orbital do D, junto com todos esses orbitais do P, vão fazer uma hibridização, vão formar um orbital híbrido. Olha lá. O que vai acontecer? Vai ter um do D e mais 3 do P. Olha lá, cada um deles com um elétron, certo? Cada um deles com um elétron. Logo, o que acontece aqui? Eu consigo ter o fósforo recebendo 1, 2, 3, 4, 5 elétrons ou fazendo 5 ligações. Esse orbitalzão todo aqui, qual que é a hibridação desse orbitalzão todo? Eu tenho um S, eu tenho 3p e tenho um D. Beleza? Desceu 1 do D e desceu 3 do P. Então, eu tenho a hibridação do fósforo nessa molécula sp3d. Essa é a minha hibridização, ou hibridação do fósforo. Vamos para mais esse exemplo. Olha isso, estou cheio de exemplo hoje. Meu Deus do céu, cheio de aplicação. Vamos lá. Esse daqui, já até deixei a distribuição aqui no canto, para não perder muito tempo, porque esse daqui vai longe a distribuição. Olha esse composto, ICl3. Eu tenho o iodo ligado a 3 átomos
de cloro. Fechou? O que acontece? O iodo, normalmente, como ele está no grupo 17 aqui, ó, família 7A, ele tende a fazer uma única ligação. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, vamos entender isso aqui. Qual que é a camada de valência dele? É a camada 5. Concorda comigo? Nesse caso, ó, a gente tem 5s2, 5p5. Nesse caso, eu não vou fazer a distribuição inteira dele. Eu quero que você entenda isso. Eu vou fazer a 5s, 5p e a 5d. Por que isso? Porque eu entendo que a camada 5 pode ir até o subnível D. Então, talvez a gente use ele. Vamos ver? Olha só, eu tenho 5s, tenho o 5p e tenho o 5d. Olha lá, eu tenho tudo isso daqui na camada 5, beleza? E o que eu tenho na camada 5? 7 elétrons, ó. 2 aqui, 5 aqui, 7 elétrons. Então eu tenho S2 e 5 aqui, ó. 5 aqui. Fechou? O que acontece? Qual que é a hibridação que acontece aqui, professor? Se ele está fazendo 3 ligações, eu preciso de 3 livres aqui. Concorda? Eu fiz certo isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, faltou um aqui. Eu sei que ele vai fazer 3 ligações, então eu preciso de 3 orbitais desemparelhados ali, de elétrons desemparelhados. O que acontece, professor? Ora, eu tenho um salto desse daqui não, porque esse aqui já está desemparelhado, né? Eu tenho um salto desse aqui pro D e tenho um outro salto, né? Tenho um outro orbital ali. Não, né? Na verdade, eu nem preciso fazer isso daqui. Por quê? Porque no momento que ele saltar, que esse elétron saltar daqui, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou ter um elétron desemparelhado aqui, pronto, ó, eu vou ter 3 elétrons normais ali, padrão. Beleza? Desemparelhados para eu poder usar. O que acontece aqui então? Eu vou usar esse orbital e esses dois orbitais aqui. No caso, todos devem ficar com o mesmo nível de energia. Para quê, professor? Porque os elétrons eles tendem a se acomodar onde tem menos energia. Se eu tiver esse elétron aqui, todos níveis diferentes, não dá. Por isso que eles têm que todos nivelar a sua energia. Então, eu vou encaixar dois orbitais P aqui e um orbital D também aqui. E agora sim, cada um deles tem um elétron, ó, e aí eu consigo receber. Ah, professor, isso aqui pode? Pode ficar isso aqui? Não, né? Por isso que isso daqui desce junto. Mesmo que o orbital esteja completo, ele vai descer junto. Então, na verdade, o que acontece com o iodo é toda essa transformação aqui, ó. Ele desce totalmente esses orbitais. Então, vai descer os 3 orbitais P e um orbital D. Olha lá. Esse orbital P já estava preenchido e eu tenho outros 3 que estavam desemparelhados. Aí sim, o iodo consegue receber 3 elétrons aqui. Fechou? Nesse caso, se a gente fizesse a geometria da molécula e tudo mais, por isso que existe muito mais por trás disso daqui, nós teríamos 2 pares de elétrons aqui, ó, ainda no iodo, que são esses 2 pares aqui, ó. Tá vendo? Que já estava no iodo, que já eram estáveis ali do iodo, que já estava emparelhado. Aí, com a hibridação, formou-se esse daqui. Tá certo? E aí, qual hibridação então aconteceu? Eu preciso dar a hibridação de todo esse orbital aqui. Nesse caso, foi um S, 3P e um D. Então, a hibridação do iodo, nesse caso, sp3d. Ah, falam que os compostos, os gases nobres não formam compostos. E esse daí, ó? Aí, ó, é um gás nobre formando composto. E aí, o que você me fala? Ó o xenônio aqui, ó. Do ladinho do iodo. É a mesma coisa do iodo. Mesma coisa. Olha só. No xenônio, nós temos ele ligado a 2 flúors. Olha lá. Beleza? O que acontece aqui? No caso do xenônio, é a mesma coisa do iodo. Eu vou ter
5s, 5p e 5d. Nesse caso, o S e o P vão estar completamente preenchidos porque o xenônio tem 8 elétrons de valência, né? Ele já está estável com 8 elétrons. Então, no caso, o D aqui, ó, ele vai receber nenhum elétron por enquanto, certo? Então, nós temos um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, 6, 7, 8. Beleza. Ele está totalmente estável. Percebe que ele está fazendo duas ligações, ó. Então ele precisa de dois elétrons desemparelhados aqui. Dois elétrons desemparelhados. O que que acontece? Esse elétron dá um saltinho para cá e esse elétron dá um saltinho para cá. Vindo um elétron para cá, um elétron para cá, no subnível D. Vamos apagar esses benditos elétrons daqui. E ó, o que que vai ter de orbital aqui? Ah, professor, olha que coisa. Você passou dois. Verdade, eu passei dois, ó. Olha lá. Eu só precisaria passar um, concorda? Por quê? Se eu passar só um, eu já vou ter um orbital livre aqui. Realmente, olha lá. Nesse orbital livre, você consegue fazer, então, duas ligações. Esse daqui vai descer para cá, concorda? Com um elétron aqui. E tudo isso daqui vai fazer um nivelamento de energia aqui. Olha lá. Então, vou ter mais 4 orbitais aqui. Esses daqui completo, esses daqui completo, esse e esse incompleto para receber 2 elétrons. Nesse caso, quantos elétrons de valência o xenônio vai ter? 10 elétrons de valência. Ele vai fazer mais duas ligações e aí ele vai ficar com 10 elétrons de valência e vai ficar estável com 10 elétrons. Nesse caso aqui, hibridação sp3d. Fechou? Aí eu termino a aula então falando, deixando uma pergunta para você, uma dúvida para você. Por que que o hélio e o neônio não formam compostos? Me fala, por quê? Você consegue imaginar por que que o hélio e o neônio não formam compostos enquanto eu monto um esquema aqui? Vai pensando aí. Conseguiu pensar? Pensa comigo, o hélio tem dois elétrons, certo? Ele só tem uma camada de valência e a camada 1 só alcança até o subnível S. Não tem mais para onde elétron ir. Não tem mais espaço. Ele não alcança a camada 2, ele não alcança outros subníveis. Ele está aqui, ó, no primeiro período. Logo ele só tem uma camada, logo não tem mais para onde ele fugir. A mesma coisa acontece com o neônio. O neônio ele tem 10 elétrons no total, 8 elétrons na camada de valência. Certo? Olha lá. Então ele tem aqui preenchido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. O que que acontece? O neônio também, ó, ele não tem o alcance de um subnível D. Por quê? Porque ele só vai até a segunda camada, ele está no segundo período, ele só alcança a segunda camada. Logo, os elétrons dele também não tem para onde ir, não tem como fazer hibridização. Então percebe que eles estão travados nisso daqui? Eles não conseguem nem trazer orbitais, que nem o berílio, ele conseguia trazer. Por quê? Porque ele está no segundo período e ele tinha subníveis vazios. O boro, mesma coisa, tinha subníveis vazios. O alumínio, mesma coisa. Inclusive ele está na terceira camada. Mas perceba que para eu fazer a contração do octeto, eu preciso já ter orbitais livres. E para eu fazer a expansão do octeto, eu preciso estar pelo menos no terceiro período. Antes do terceiro período, não tem como eu expandir o octeto, não tem para onde eu expandir esse octeto. Já a partir do terceiro período, eu consigo expandir o octeto. Fechou? Bom, espero que tenha ficado claro essa aula então para você. Se você não assistiu a aula de contração do octeto, vai lá, assiste. É na mesma linha de raciocínio e você nunca mais erra em um composto que você vê e olha que está passando de 8 elétrons ou está menos de 8 elétrons ali. Beleza? Tamo junto.